Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje a gente tem aqui com a gente a Fabiana Ribeiro, que vai falar sobre emoções induzidas por música e memória operacional visoespacial, um estudo psicofisiológico. A Fabiana é psicóloga com especialização em neuropsicologia clínica e intervenção neuropsicológica pelo Instituto Português de Psicologia. Tem mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade Estadual Paulista e doutorado em Psicologia Básica pela Universidade do Minho, em Portugal, com período de estudos na Universidade de Bergen, na Noruega. E atualmente a Fabiana trabalha como pós-doutora na Universidade de Luxemburgo. Então, mais uma vez, como sempre, eu vou pedir para que todos mantenham os microfones desligados, né, ao longo da palestra, e as câmeras também, preferivelmente. E, ao final da palestra, a Fabiana vai responder perguntas, que aí vocês, então, podem interagir diretamente com a Fabiana, ligando as câmeras, microfones, ou, se preferirem, mandar as perguntas pelo chat também. Fiquem à vontade, como acharem melhor, ok? A Fabiana, vou deixar com você, porque o meu vizinho aqui você também está escutando, né? Fazendo reforma. Vou desligar meu microfone, vou deixar com você, Fabiana. Tá bem, tá bem. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, assim, foi um prazer receber esse convite, e hoje eu queria falar um pouquinho aqui de alguns estudos que eu realizei durante o meu doutorado. Eu trabalho com música já há algum tempo, só que no doutorado eu realmente procurei investigar as emoções induzidas por música. E quem trabalha com emoção sabe que essa área é um pouquinho complicada, então eu vou, antes de falar do experimento ou da experiência principal, eu vou falar de um pré-teste, digamos assim, que a gente teve que fazer para a própria utilização das músicas que foram selecionadas. O que eu preparei aqui hoje foi, né, apresentar para vocês o que é essa resposta fisiológica, como é que nós medimos isso, né, e por que nós escolhemos algumas dessas medidas psicofisiológicas para o nosso estudo. Outra coisa, o que é memória operacional? A gente vai ver que é uma habilidade extremamente importante para adquirir conhecimentos, principalmente durante a aprendizagem inicial. Depois, eu quero apresentar para vocês um artigo que já está publicado, que é esse pré-teste com a validação de algumas das músicas, onde a gente pôde ver quanto tempo durava essa indução musical, justamente para colocar no nosso experimento principal, porque, afinal de contas, sem saber exatamente o tempo de indução, ficaria difícil de prevermos quanto tempo a tarefa aplicada deveria ter. Outra questão que eu gostaria de apontar aqui é que esse trabalho foi supervisionado pela Flávia Santos e pelo Pedro Albuquerque, que foram meus orientadores durante o período de doutorado. Uma questão principal que permeou a minha tese foi: será que as emoções induzidas por música podem influenciar o funcionamento da memória operacional? E eu espero que pelo menos essa questão eu consiga responder para vocês até o fim dessa apresentação, ok? Vamos começar a princípio falando um pouquinho do processamento psicofisiológico. Só relembrar aqui algumas bases da biologia, não vou focar nisso, é mais para vocês relembrarem isso e saberem do que eu estou falando aqui, né? Nós temos o sistema nervoso central, mas também temos o sistema nervoso periférico, que é composto por dois subsistemas: o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Dentro do sistema nervoso autônomo, que é o campo das medidas fisiológicas, como batimentos cardíacos, eletrocondutância da pele, ou mesmo aspectos respiratórios,
são a nível do simpático. Né? Por que nós escolhemos esse tipo de medida? Porque elas não são controláveis a nível consciente. O que a gente queria ver é que, além das respostas que os meus participantes dariam de valência, por exemplo, se ficaram tristes, ficaram felizes, eu gostaria de saber, a nível fisiológico, naquelas medidas que eles não conseguiriam controlar, se houveria alguma diferença a nível de ativação. Né? E isso, vários autores já disseram, né, e já questionaram, apesar de haver diversos estudos na área da música, ou mesmo da indução, pouquíssimos estudos passam a investigar essas respostas mais autonômicas do nosso sistema nervoso. Então, aqui eu tenho uma foto de um dos aparelhos que nós utilizamos via Biopac. Aqui a gente consegue ver o nível de arousal pelo suor da pele. Esse aparelho, o que ele faz é simplesmente conduzir ali um pequeno potencial elétrico por meio de um dedo e o outro captura, né, esse sinal. E a gente já viu, como eu disse, alguns poucos estudos investigaram essa resposta de condutância na pele com música, e eles vão dizer que existem mudanças fisiológicas demonstradas e que talvez, né, a música positiva produziria uma maior condutância da pele em comparação com a indução negativa. Nós incluímos também a atividade cardíaca. Um dos estudos demonstraram que maior atividade cardíaca é encontrada para música positiva em comparação para música negativa. Esses resultados são muito preliminares, por isso a necessidade dessa investigação mais profunda. E também a maior atividade cardíaca parece estar relacionada ou observada quando há uma maior atividade cognitiva ou uma sobrecarga desse sistema. Depois, eu queria falar aqui um pouquinho da memória operacional. O que é a memória operacional? Eu já trabalho com memória operacional desde 2008, aproximadamente. Ela é um sistema que mantém e manipula temporariamente as informações durante um período muito curto de tempo. Ele tem aqui alguns componentes, eu diria o executivo central, que controla o processo atencional, seleciona as informações que entram nesse sistema. O esboço visoespacial é a alça fonológica, que são dois sistemas armazenadores. O Baddeley propôs, né, o Baddeley-Rich propôs esse modelo em 1974, vai dizer que o esboço visoespacial ele lidaria, então, e armazenaria informações visoespaciais, enquanto que a alça fonológica com as informações verbais. O buffer episódico serviria aqui para fazer uma junção de todas essas informações numa categoria única, e a memória operacional estaria intimamente ligada também à memória de longo prazo. O interessante aqui é que em 2007 o Baddeley ele vai propor um novo componente para explicar o impacto das emoções. Ele começou a perceber, começou a realizar alguns experimentos e começou a ver, por exemplo, que a ansiedade impacta o desempenho em tarefas de memória operatória, a depressão impacta também o desempenho, e outros transtornos de humor. Então, ele vai falar que, além desses componentes, em 2007, ele vai propor o detector hedônico, que seria um novo componente desse sistema, que estaria mais relacionado com os aspectos emocionais. É importante dizer isso, não é? Porque ele foi estudando o impacto da ansiedade, por exemplo,
e também viu aspectos da própria depressão, e ele vai tentar explicar esse novo detector hedônico com base nessas observações. É importante dizer também que essas ideias elas são congruentes com aquilo que o Damasio chamou de marcador somático. Então, o detector hedônico, o que ele vai fazer, basicamente, é captar esses estímulos positivos, negativos do objeto, do meio ambiente, e vai formar uma representação única dessa nova memória que venha a ser adquirida. Ele vai propor também que existiria um ponto neutro nesse detector hedônico. O que ele chama de ponto neutro é a forma que o indivíduo ele olha a sua realidade. Então, imaginemos que uma pessoa com depressão tem esse ponto mais rebaixado, e a partir daí ele teria uma sobrecarga desse sistema, e também viria, né, aspectos ambientais de uma forma mais negativa, mais negativizada, como ele vai dizer. Nos estudos e nas publicações que ele vem a fazer com esse tópico. A questão aqui, por exemplo, quando a gente fala desse ponto neutro, né, como nós podemos manipular esse ponto neutro? Então, a música, ou as imagens, ou estímulos afetivos que possam modificar esse ponto, por exemplo, a música, né? Então, serviria para manipular esse humor e tem, então, o objetivo, né, de simular aqui alguns transtornos emocionais. É lógico que aqui é um impacto muito superficial nesse ponto neutro, né? Então, alguns autores eles vão supor então que a música poderia ser utilizada como um indutor emocional, já que possui capacidade de evocar emoções genuínas. Existem algumas discussões, mas vamos deixar esse tópico para outra palestra, não é? Então, só para fazer uma breve revisão da literatura em relação ao impacto da música na capacidade cognitiva, ou mesmo de QI, dos participantes que acabam por ouvir música, né, e depois realizar uma tarefa, vocês provavelmente já devem conhecer o efeito Mozart, ele é muito famoso, né? Então, nesse artigo, o que os autores simplesmente fazem em uma página, eles discutem e relatam um estudo em que eles incluíram 36 participantes, e eles escutam, vão ouvir, não é? 10 minutos de Mozart, 10 minutos de relaxamento, 10 minutos de silêncio, e depois disso, eles acabam por fazer uma tarefa de raciocínio abstrato. E aí o que eles viram é que, ok, aqueles que fizeram, aqueles que ouviram a música de Mozart parece ter um melhor desempenho nas tarefas. Mas me parece estranho quando você tenta comparar uma indução, por exemplo, musical, com o silêncio. Nós, na psicologia básica, nós tentamos ter o controle, a condição controle, muito parecida à condição experimental. Então, isso aqui abriu discussões nessa área. Então, mais tardiamente, o Schellenberg ele vai fazer um outro estudo com estudantes universitários, do qual ele vai colocar, então, os sujeitos para ouvir 10 minutos de música negativa, né? E também 10 minutos de Mozart. A música negativa que ele vai chamar é a música do Albinoni, e eu já vou falar um pouquinho das características.
mas ele vai ver dentro desses resultados que, por exemplo, a música positiva, ela teve realmente um efeito crescente nas tarefas, né? Ela auxiliou de maneira positiva. E aqui as tarefas foram de raciocínio abstrato, não necessariamente utilizando todas as tarefas de QI. Então, por isso, temos que tomar aqui um pouquinho de cuidado quando falamos em QI ou quando falamos das próprias tarefas que nós utilizamos para avaliar. Mas o fato mais importante que eles conseguiram demonstrar nesse estudo foi que talvez esses resultados dependam das características musicais, da agradabilidade que essa música pode produzir nesse participante. Então, o Thompson ele vai dizer, ok, e a música realmente pode produzir a diferentes resultados em tarefas cognitivas, mas isso provavelmente é advindo de características intrínsecas à música. Então, eles vão propor o arousal mood hypothesis, que nada mais é que eles vão se basear na mudança cognitiva baseada no tempo, que é praticamente o ritmo, como essa música, como é o andamento dessa música, né? Por exemplo, no Albinoni você tem um andamento muito mais lento em comparação com Mozart, por exemplo, e o modo, se a música está em modo maior, se a música está em modo menor. Juntando essas duas características e essas duas estruturas musicais, elas mudariam, então, no sujeito, o arousal, que é a ativação, que essa música vai produzir no sujeito, mas que também dependeriam de outros fatores, como a agradabilidade, o humor, não é? Se muda o humor do sujeito ou não, dentro advindo dessa escuta musical. E depois, efetivamente, avaliado isso, aí sim, realmente você teria uma diferença, enfim, nesse desempenho cognitivo. Em 2019, eu comecei a pesquisar esse tema e depois eu me deparei com várias formas de utilização dos estímulos emocionais. Então, a gente acaba por ver, por exemplo, que muitas vezes os estímulos emocionais, sejam eles imagens, sejam eles músicas, às vezes são usados anteriormente à tarefa de memória operacional, às vezes são utilizados durante a tarefa, às vezes são utilizados como distratores, mas o que nós conseguimos ver nessa revisão é que a indução negativa anteriormente, ou seja, como indutor, como realmente um indutor e não como alvo, como um distrator, parece levar a uma redução da memória operatória. Alguns autores vão dizer que essa diminuição ela está relacionada com uma sobrecarga desse sistema, que tem que lidar com essa informação negativa, e o sistema, como o detector hedônico, acaba por priorizar informações negativas que são importantes para a sobrevivência do indivíduo. Enquanto que a indução positiva, ela beneficiaria a memória operatória, porque deixaria o sujeito mais disposto à realização das tarefas. Só que nesse estudo, aqui eu estou falando de uma maneira bem geral, e eu falei aqui dos estímulos, tanto imagens quanto músicas, e, na verdade, a gente só encontrou 2 estudos que utilizaram a música nessa revisão, ou seja, a gente precisa de mais estudos para realmente aferir e comprovar, ou não, de que esses efeitos realmente existam. Bem, agora eu queria começar aqui a falar e especificar um pouco mais dentro dos estudos que eu realizei
né? Como essa indução, qual foi o paradigma que nós escolhemos para essa indução, como nós testamos essa indução musical. Então, vamos lá. Esse estudo já está publicado, para quem tiver interesse. Também é só me enviar um e-mail, eu posso enviar. Então, nosso objetivo nesse estudo foi investigar o tempo de persistência da indução por meio da música das emoções positivas e negativas. Só que o que a gente queria saber, por exemplo, era também era o decaimento dessa curva, dessa indução. Tá? Quanto tempo aqui a gente pode observar, por exemplo, uma resposta de valência tanto verbal quanto o arousal que esse sujeito apresenta quando nós medimos aí por meio da atividade cardíaca ou por meio da condutância da pele. Isso aqui era interessante também, porque, como eu disse, são respostas inconscientes, né? Então, aqui uma das hipóteses, de acordo com os estudos em emoção, mesmo com imagens, eles vão dizer que o estímulo negativo seria mais forte, né? E quando a gente vê estudos com estímulos negativos, por exemplo, imagens, normalmente eles têm um efeito muito mais prolongado do que o negativo tem um efeito muito mais prolongado do que o positivo. Então, nossa primeira hipótese era que a música teria também, a música negativa, dita negativa, teria aqui o mesmo comportamento. Então, no nosso desenho experimental, nós utilizamos um desenho intrassujeito, isso quer dizer que todos os participantes passaram tanto pela indução positiva, quanto negativa, quanto neutra, eles foram randomizados, e 24 participantes permaneceram na análise de dados, os outros tiveram que ser excluídos por diversos fatores. Foram utilizadas 3 músicas, uma em cada condição. Essas músicas foram previamente selecionadas no estudo piloto, no qual nós fizemos. Dito as variáveis independentes, agora sigo para as variáveis dependentes. Nós utilizamos uma escala analógica de valência e de arousal, e também a condutância eletrodérmica e o registro, não é, dessas variáveis e batimentos cardíacos. O nosso procedimento, quando o participante chegava no nosso laboratório, ele passava por uma avaliação de humor, nós precisávamos saber se esse sujeito tinha sintomas depressivos ou de ansiedade, por tudo que eu já falei, como esses fatores influenciam, portanto, a memória operatória. Nós preparávamos, então, o sujeito para o registro fisiológico. Ele, então, passava por uma linha de base fisiológica, que nada mais é do que ele ficar em silêncio no mesmo tempo da música. Depois, avaliávamos o humor e o arousal desses participantes antes da escuta musical. Ele ouvia música, isso aconteceu durante 3 condições diferenciadas, o mesmo procedimento foi utilizado. Depois, avaliávamos o humor e o arousal a cada 1 minuto, imediatamente após a escuta musical, depois de 1 minuto, depois de 1 minuto, e isso somaram-se 6 minutos dessa avaliação, e as medidas fisiológicas foram registradas durante todo esse procedimento. Quando a gente olha para os resultados, por exemplo, de valência, não é? Quando nós olhamos no eixo Y, nós temos a porcentagem de participantes induzidos, e no eixo X nós temos o tempo
no qual eles foram avaliados. O que nós vemos é que imediatamente após, né, esses 24 participantes estavam 100%, responderam com uma alta pontuação, não é? Que estavam tristes ou que estavam felizes. Depois, logo, de 1 minuto, esses participantes enfim, 50% deles, né, já passam a relatar outro tipo ou esse decaimento emocional. E a gente vê que quando eles chegam realmente nos 6 minutos, quase nenhum deles já sentem essa emoção induzida pela música. Entretanto, é interessante quando a gente olha os dados fisiológicos, nós não tivemos nenhum resultado a nível de batimento cardíaco, mas quando a gente olha a nível de condutância da pele, há um aumento dessa resposta e há uma continuação no tempo. E o que faz aqui a gente levantar algumas questões. Será que esses participantes não conseguem perceber aspectos aqui fisiológicos para responder a nível de valência, né? Pronto, essas foram algumas questões que a gente acabou por levantar, mas que foram extremamente importantes a nível dos nossos próximos experimentos, porque nós já sabíamos que não poderíamos criar, por exemplo, um experimento com tarefas de 6 minutos para avaliar se teria algum impacto nessas tarefas. A gente já saberia, por exemplo, que depois de 6 minutos, essa tarefa já não estaria mais avaliando indução. Então, esse aspecto foi extremamente importante. E aqui, como uma conclusão desse estudo, de acordo com o autorrelato da valência, os adjetivos valenciados relatados para a condição positiva e negativa mudam para o neutro após o segundo minuto da fase de repouso. A gente tentou diminuir o quanto foi possível a nossa tarefa. Agora, nós vamos para o experimento principal. Esse artigo está submetido, espero que seja publicado em breve. Vamos lá. Então, sabendo o tempo de duração desse estado emocional induzido, o nosso objetivo nesse estudo, portanto, foi procurar aqui avaliar as condições de indução positiva, indução negativa, indução neutra e o desenvolvimento da tarefa visoespacial. Nós também buscamos avaliar se essas ativações psicofisiológicas seriam similares ao do nosso estudo anterior, né? Então, utilizamos os mesmos instrumentos e avaliamos tanto as condições quanto a realização da tarefa. Entretanto, eu não vou mostrar como foram os dados durante a realização da tarefa, porque a gente já sabe que a partir do momento que esse indivíduo também tem movimentos e tem uma carga cognitiva um pouco maior, essa ativação ela tende a diminuir, ou seja, seriam influenciados aqui não só pela indução, mas principalmente pela movimentação desse sujeito, porque ele tinha que realmente realizar movimentos. A nossa hipótese foi que, de acordo com os estudos prévios, a indução negativa, quando efetivada, como mostrado, né, pelo Schellenberg, ou mesmo a positiva, poderia influenciar nessa capacidade de memória operacional, em comparação, então, com a positiva, ou o caso contrário, em comparação com a negativa. Contudo, aqui nós também tentamos colocar uma indução neutra. Tem muita discussão acerca disso, e eu lembro que durante o decorrer do experimento a gente teve várias discussões, porque, enfim, o que é uma música neutra? Mas podemos falar disso em outro momento.
A nossa segunda hipótese, então, foi que, em relação às atividades fisiológicas, como nós tínhamos visto no experimento anterior, né, nós esperávamos, então, que ambas, tanto a indução positiva e negativa, aumentassem esse volume ou os níveis, né, de condutância eletrodérmica da pele. A nossa amostra incluiu, então, 95 participantes que tiveram que ser excluídos pelos mais diversos motivos, ou por problemas no registro das medidas fisiológicas, ou porque apresentavam depressão clínica. No total, incluímos 78 participantes. O design também foi intrasujeitos. Todos participavam de todas as condições. O material que nós utilizamos foi basicamente as mesmas escalas de avaliação de valência, as mesmas 3 músicas utilizadas no experimento anterior, uma música positiva, uma música negativa e uma música neutra. Nós utilizamos aqui também uma medida analógica de arousal, agradabilidade do estímulo musical, respostas de eletrocondutância da pele, batimentos cardíacos, e desenvolvemos uma tarefa de SPAM. Para que essa tarefa tivesse um tempo compatível com a indução musical, nós avaliamos esse sujeito. Antes, eu vou mostrar já a metodologia e o design desse experimento. Antes, esse sujeito tinha que realizar uma tarefa para sabermos qual o SPAM que ele tem de memória. O SPAM nada mais é do que a capacidade máxima que esse sujeito tem para utilizarmos na nossa tarefa final. Então, a tarefa, basicamente, era o bloco de Corse. Ela foi programada, foi computadorizada para esse fim. Então, o sujeito via que os blocos, não é, apareciam de 1 em 1 segundo, e ele vai aumentando conforme a capacidade do sujeito. Apareciam numa sequência os blocos acesos, e ele tinha que, então, dar uma resposta. A cada duas sequências corretas, nós aumentávamos um bloco, né? E quando o participante já não conseguia acertar essas 2 sequências corretas, nós terminávamos a tarefa e tínhamos o SPAM do sujeito. Então, o nosso método aqui incluiu, muito parecido com o anterior inicialmente, um preenchimento do consentimento informado, avaliação da depressão, ansiedade e avaliação do SPAM espacial por meio dos blocos desse sujeito. Isso durava cerca de 20 minutos. Né? Depois, fazíamos a preparação para registro fisiológico. Depois, as nossas condições incluíam a música positiva, a música negativa e a música neutra. Dentro desse contexto, o experimento durava cerca de 25 minutos. A tarefa que eles realizavam depois, que era com SPAM máximo, não durava mais que 5 minutos, às vezes durando até menos. Então, eles iam para a linha de base, né, para essa baseline das medidas fisiológicas durante o período de 3 minutos. As músicas também tinham um período de 3 minutos. Eles eram avaliados para humor e arousal. Eles ouviam a música. Fazíamos novamente a avaliação do humor e arousal. E depois eles faziam a tarefa de SPAM adaptativo, que incluíam 10 sequências na capacidade máxima desse sujeito. Então, durava cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, que é o tempo que nós vimos que essa indução era capaz, não é, de permanecer aqui, ou de resistir nos elementos psicofisiológicos e mesmo das respostas de valência.
Dentro dos nossos resultados, não é? O que nós observamos é que realmente nós tivemos aqui uma congruência, nós conseguimos, de certa forma, induzir esse sujeito a emoções positivas, negativas, em comparação à neutra, como a gente pode ver, né? Foi significativo. Contudo, quando a gente olha para a questão do arousal, a gente vê que a positiva apenas a indução positiva é que foi um pouco maior que a negativa e neutra, e a indução negativa que também foi menor que a indução neutra. Contudo, a gente não observa nenhuma diferença entre a linha de base, pelo menos aqui no arousal. Nós observamos isso em relação à valência, mostrando como é um pouco mais complicado trabalhar com indução musical e indução emocional aqui com os participantes. Não é? E quais foram os nossos resultados em relação às tarefas? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que nós aplicamos 10 sequências, né, do nosso span na capacidade máxima, e nós avaliamos isso de duas maneiras. Nós queríamos ver, primeiramente, por exemplo, se esse impacto, se o impacto da indução musical tivesse sido mais forte, por exemplo, nas 5 primeiras sequências, porque a indução ainda estava ali bem concentrada, digamos assim, né? E depois nós avaliamos a porcentagem de respostas corretas nas 10 sequências para cada participante. O que nós vemos é que realmente a gente vê um efeito da positiva, né? Aqui está o contrário. A positiva seria essa daqui, que está em vermelho, é que na descrição está errado. A positiva seria essa, que está em vermelha. A negativa é essa que está em verde. E a neutra é essa que está em preto. Então, o que nós vemos é que parece que a indução positiva, ela realmente parece provocar uma maior, um aumento dessa capacidade ou desse desempenho, pelo menos aí nas 4 primeiras sequências, que deve durar cerca de segundos. Né? Entretanto, quando a gente olha aqui para a segunda fase, elas já estão bem similares. Né? E talvez esse última sequência, a gente até pode dizer, por exemplo, que em alguns casos já não se vê efeito algum. Depois, nós conseguimos ver, aqui tem a mesma questão, em que a positiva, na verdade, é a vermelha e a negativa é a verde. Né? Quando nós olhamos para o score total, a gente vê que esse efeito se mantém, mas olhando separadamente, esse efeito parece ser mais presente nas primeiras sequências avaliadas. Em relação à condutância eletrodérmica da pele e atividade cardíaca, nós vimos realmente um aumento dessa resposta, né, no qual a linha de base foi menor apenas em relação à positiva, como nós havíamos previsto e conforme demonstrado pelo o nosso experimento anterior. Nós vimos ainda um efeito que não havíamos encontrado, provavelmente por ser uma amostra um pouco maior, né, de que a indução positiva foi menor em relação à atividade cardíaca quando comparadas a negativa e a neutra. Contudo, também em relação à linha de base. Contudo, as outras duas não apresentaram qualquer diferença com a linha de base. Só para fazer aqui uma discussão e uma conclusão desses resultados, né? Esses resultados realmente vão sugerir que essa indução de humor, ela tem efeitos, mas são efeitos extremamente transitórios, eles passam realmente muito rápido, né?
você consegue ter o efeito desde que essas características estejam induzidas, tanto como o arousal quanto a valência. E, de certa forma, parece que a música positiva, no nosso estudo, teve um efeito mais significativo do que a negativa, porque ela acaba sendo diferente até em relação à condição neutra. Nós aqui fazemos, então, faço aqui uma conclusão geral e questões para um próximo estudo, porque algumas questões ainda estão em aberto. Então, queria responder, então, aquela minha pergunta inicial: será que as emoções induzidas por música podem influenciar o funcionamento da memória operatória? Parece que sim, né? Parece que a indução musical, quando ela produz emoção feliz ou tristes, ela parece ter realmente aqui um efeito, né, nessa nossa capacidade de memória operatória, pelo menos na capacidade de memória operatória visoespacial. Mas mais estudos são necessários, né, com amostras maiores e para replicar também esses resultados. A gente sabe que a música tem aspectos culturais que podem influenciar também nessa indução. Inclusive, eu tive que excluir alguns dos participantes que vinham realizar o experimento, porque eles deixavam muito claro que eles não gostavam de música clássica, de música erudita, não gostavam. Isso tudo acaba por influenciar os nossos dados, tanto que alguns deles tiveram que ser realmente excluídos. Gostaria aqui de agradecer pela atenção. Esse é o meu e-mail, né? Qualquer dúvida que possa existir, podem entrar em contato, pedir o artigo, enfim, fico à disposição. Obrigada, Fabiana. Muito bom ouvir de você aí o seu trabalho. Finalmente, né? A gente tem conversado tanto recentemente, mas acho que eu nunca tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho assim desde o início, o que motivou, enfim, foi bem legal. Obrigada aí por aceitar o convite para participar aqui das conversas. Bom, queria convidar o pessoal aqui a abrir as câmeras, ficarem à vontade para interagir diretamente com a Fabiana. Afinal de contas, né, a ideia é que sejam conversas, né, por isso o nome, Conversas Neuromusicais. Então, fiquem à vontade para interagir diretamente com a Fabiana. E já tem algumas perguntas aqui no chat e outras que acho que foram enviadas pelo YouTube. Vamos lá. Fabiana, você está conseguindo ver o chat aí agora? Sim, já vejo. Então, vamos lá. Se você quiser Vamos lá. Primeiro, o Clayton perguntou qual é a definição de música positiva e negativa. Então, quando eu falo aqui de música positiva e negativa, eu falo justamente daquelas músicas, né? Por exemplo, a música de Mozart, que ela tem um andamento muito mais acelerado, tem uma tonalidade maior, por exemplo, e falo de Albinoni, que foram realmente as músicas que nós selecionamos por meio do pré-teste. Do pré-teste não, do piloto, né, para esses experimentos que nós realizamos. Então, a música negativa teria as características de ser em tom menor e ter um andamento mais lento. Uhum. Aproveitando só a carona aqui nessa pergunta, Fabiana, e se você tinha esse dado, né? Se o participante ele avaliava aquela música que você tinha caracterizado como alegre ou triste, como ele, participante, caracterizava aquela música? Vocês tinham esse dado, né?
Sim, tinha. E Ok. nós só incluímos aqueles que realmente tiveram Congruência. isso, a valência referente por Uhum. exemplo, a alegria, a felicidade e coisas desse gênero, né? Adjetivos desse gênero. Jéssica, penso eu que não entendi a sua questão. Está relacionada com a emoção e não com a música? Depois, se você puder. Eu acho que ela fez um comentário sobre a questão anterior do Clayton, né? Não foi isso? Acho que foi isso que ela comentou. Ok. Ok. Podemos solicitar esse material para estudo. O material que vocês dizem é o PowerPoint? É isso? Eu acho que sim. De qualquer forma, o vídeo vai ficar disponível, né? Então, Uhum. todo esse material vai estar disponível no Ok, PowerPoint. ok. Ótimo, ótimo. Vamos ver. Tem alguma forma de aumentar o tempo de indução da emoção? Pois, isso é uma ótima pergunta, Emanuel. Muito boa pergunta. Eu lembro que na época que eu fazia esse experimento, tinha algumas pessoas que utilizavam música mais imagem, para ver se eles conseguiam tornar essa indução emocional muito mais, digamos, mais forte e duradoura ao longo do tempo. Mas eu não consigo te responder isso, porque não há estudos ainda que avaliaram essa temporalidade, né, e que conseguiram, pelo menos do que eu sei, fazer isso. Os estudos que eu tenho avaliado, ou mesmo revisto para algumas revistas, eles utilizam estímulos extremamente curtos, né? Então, 2 segundos, 3 segundos. Então, e acabam por não avaliar realmente pós-música, digamos assim. Mas se alguém souber de outros estudos, por favor, me avise que eu tenho interesse de ler. Tem alguma forma de aumentar? Ok, é a mesma questão. Ok. Tem uma pergunta aqui. Um estudo poderia ser realizado com músicas escolhidas pelo próprio sujeito? Tem vários estudos que fazem isso, inclusive na área das neurociências. A questão é que eu também estava num grupo de psicologia básica em que tudo tem que ser rigorosamente controlado, inclusive o tempo da música. Mas eu acredito e me parece ser efetiva pelos estudos que eu já vi. Esse seria um próximo passo que, infelizmente, eu não consegui fazer no meu doutoramento, ou no meu doutorado. Eu vejo aqui uma questão em que a pessoa põe: seria possível adaptar e substituir o teste psicofisiológico, acho que é isso, por uma avaliação neuropsicológica aplicada por um experimentador? Será que isso pode interferir? Inclusive, nós desenvolvemos e programamos todas as tarefas justamente por causa dessa viés do experimentador, né? Todas as condições eram controladas pelo programa em que a tarefa foi programada. A partir do momento em que esse sujeito sentava na frente do computador, nós já não tínhamos acesso ou já não falávamos mais com ele. Tínhamos mesmo cabines em que eles realizavam esse experimento. O único contato que nós tínhamos era no momento de pôr as medidas fisiológicas, né? Porque tentávamos evitar ao máximo esse contato e essa influência que poderíamos ter, né, nesse participante. Então, sim, penso que poderia haver, em caso, por exemplo, de não, se bem que aqui acho que tem uma mistura também, né? Teste psicofisiológico, deixa,
o teste psicofisiológico que a Emanuele diz é em relação às respostas fisiológicas, porque, como eu mesmo expliquei durante a apresentação, as medidas psicofisiológicas, elas são a nível inconsciente, não é? Portanto, nós não conseguimos controlar. Talvez, se fosse uma avaliação neuropsicológica relacionada à capacidade de memória, né, desse participante. A gente tem algumas pessoas com a mão levantada aqui, Okay. Só que eu não sei quem levantou primeiro, agora que eu estou vendo aqui. Tem a Fernanda. Eu acho que foi a Fernanda. Fernanda, né? Ok, Fernanda, você quer falar? Quero. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. Por gentileza, qual o critério que vocês usam para escolher as músicas numa pesquisa como essa? O pesquisador decide em conjunto com o orientador? Tem alguma outra coisa na ciência que já diga que para esse tipo de pesquisa é bom esse tipo de música ou aquele tipo? Enfim, é isso. Fernanda, é muito importante a sua questão, inclusive, porque nós percebemos aqui que poderiam existir algumas diferenças culturais entre o que é positivo, o que é feliz, o que é triste, por exemplo, na população portuguesa. Então, nós fizemos um piloto com diversas músicas e selecionamos aquelas com a cotação mais alta, por exemplo, positiva, para alegria, né? Para negativa, aquelas que foram cotadas como mais tristes. Então, eram essas que eram escolhidas. Nós decidimos fazer assim. Não é que nós decidimos, isso tem que ser feito assim, né? Então, a gente tem que saber como a nossa amostra reage a essas músicas. Não é simplesmente retirar um estímulo de um artigo canadense ou estadunidense em que a cultura é extremamente diferente e aplicar, por exemplo, em Portugal ou mesmo no Brasil, que provavelmente os resultados vão ser diferentes. Entendi. Nossa, então é uma pesquisa que dá para fazer vários outros braços de pesquisa, né? Porque é isso. Imagina numa população árabe, por exemplo, né? Uma cultura totalmente diferente da nossa, nas Índias. Interessante. Tem uma construção musical totalmente diferente, sim. Boa observação. Sim. Tá bom, obrigada. A gente tem algumas referências na literatura, né, que apontam para determinadas características musicais serem associadas com uma certa frequência a alegria ou a tristeza, mas isso que a Fabiana falou é muito importante, porque essas características podem não ser universais, né? Então, já tem algumas pesquisas mostrando que algumas características, como o andamento, por exemplo, parecem ser mais universais do que características como tonalidade, né? Modo, maior, menor, que parece ser uma coisa assim mais da cultura ocidental, né? De perceber o modo menor como triste, o modo maior como feliz, né? Então é importante essa investigação aí entre culturas diferentes, né? Como culturas diferentes percebem músicas com as mesmas características, que podem perceber também diferentemente, né? É verdade. Mantendo aí nessa linha aí dessa pergunta, né? Tem uma pergunta da Marília aqui, que é a nossa bolsista aqui das conversas neuromusicais. Ela pergunta quais são as informações musicais da estrutura musical, né, relacionadas às valências neutras, né? Como é que você consegue definir o que é uma música neutra, né, em termos de modo, ritmo, andamento, instrumentação, isso, enfim, com certeza, né, essa percepção ela está muito ela pode ser muito influenciada pela experiência individual, né? Muito, muito. Tanto que outra questão que eu fazia aos participantes que eu acabei não colocando aqui era se eles conheciam aquele excerto que eles ouviram.
porque isso podia ser uma outra característica que podia influenciar nesses resultados, porque a música poderia ter sido avaliada num piloto como uma música alegre, mas dependendo de como esse participante ouviu essa música, poderia estar associado com uma situação totalmente diferente, né, que não alegre necessariamente. Exato. Então, isso é muito importante aqui de chamar a atenção. Em relação à música neutra, enfim, a gente teve muitas discussões em relação a esse tópico. O que nós fazíamos era selecionar artigos que utilizaram música neutra, busquei em várias revisões, e o que eles apresentavam eram músicas que tinham variações tonais muito, muito inexistentes, né? O problema é que isso, em alguns participantes, pode causar irritação, e também com pouca variação rítmica. Mas também ela não podia ter um andamento muito rápido ou ter um andamento muito lento. Então, a gente tentou selecionar por essa via e fez também o piloto com 3 músicas diferenciadas, se não me engano foi 3, com 3 músicas diferenciadas que os autores prévios chamaram de neutro para ver se funcionaria com a nossa amostra. Então, foram essas músicas, e no artigo elas estão bem definidas em relação tanto à música escolhida quanto à formatação exata do excerto que nós utilizamos, para quem quiser tentar reproduzir os resultados. Uhum. Acho que a Emanuele também está aqui de mão levantada. Emanuele, quer fazer sua pergunta? Quero sim, obrigada, professora. Eu tinha falado antes, né, perguntado sobre substituir o teste psicofísico por avaliação neuropsicológica. Eu acho que eu me confundi, na verdade, eu queria manter, né, você mantém, né, sei lá, grava a condutância galvânica, dentre outros, mas em vez de fazer o teste no computador para avaliar a parte visoespacial e de memória de trabalho da pessoa, substituir esse teste por uma avaliação neuropsicológica. Por que eu estou perguntando isso? Porque no meu projeto eu trabalho com pessoas que têm Parkinson. Eu imagino que fazer um teste assim seria um pouco complicado, porque a pessoa já tem umas dificuldades motoras, então você vai estar avaliando a parte cognitiva de memória operacional da pessoa, mas a parte motora vai estar interferindo, entendeu? Na pessoa quando ela for interagir com a interface do computador. Então, eu imagino que talvez, se fosse possível fazer uma mudança e colocar um avaliador para avaliar a parte neuropsicológica mesmo, né, da cognição com algum desses testes, tipo que seja um Stroop ou um trilha, sei lá, algum teste, e verificar se tem, se a indução emocional traz algum tipo de mudança, ou se dá para diminuir a memória operacional, ou no nosso caso seria interessante aumentar, fazer uma melhora, né, alguma coisa terapêutica na pessoa que tem Parkinson, mas eu imagino que talvez essa intervenção, o fato do experimentador estar lá na sala, talvez possa interferir em alguma coisa, em vez de ter indução, não ter efeito nenhum, né? Não sei. É uma pergunta aí que eu deixo no ar. É muito interessante também. Mas aqui eu acho que depende de várias questões, né? Quando a gente fala de interferir e aspectos neuropsicológicos, também parte eu estou falando a nível de pesquisa, né? A nível de experiência, por exemplo, se é o mesmo avaliador avaliando todo mundo, para uma pesquisa isso é muito válido, porque as avaliações vão ser passíveis, aliás, não vão ser passíveis de viés de avaliador, já que, pronto, todos eles foram avaliados pela mesma pessoa. Isso poderia garantir aqui alguma segurança nos seus dados. A questão é que eu não sei até que ponto, por exemplo,
a diferença, porque isso também não é a minha área, mas devem ter artigos que falem, por exemplo, se existe alguma diferença quando você avalia por meio de estrupo computadorizado ou quando você avalia por meio de estrupo com a pessoa, não é? Em loco, digamos assim. São questões mesmo para averiguar, mas a nível experimental, se for você mesmo que avalie, penso que não há maiores problemas. Penso que eu não respondi a sua questão. Muito obrigada. Mas, de nada. Acho que a Júlia também está com a mão levantada aqui. Vamos ouvir a pergunta da Júlia, depois talvez mais uma ou duas questões, e a gente, infelizmente, não vai conseguir responder todas aqui, porque a gente até passou do horário, mas vamos lá, vamos fazer mais umas duas ou três perguntas. Podem me enviar por e-mail. Aqui eu vejo aqui algumas questões mais relacionadas para estudar música e emoção. Depois me enviem que eu posso responder. Júlia, quer fazer a sua pergunta? Quero sim, obrigada. Oi, Fabiana. Eu queria saber sobre o efeito Mozart que você comentou, porque a gente sabe que são pesquisas já até antigas, e eu queria saber quais foram as fontes que você utilizou. Quem são esses pesquisadores que falam sobre isso, e se são pesquisas mais recentes ou não? Não, eu quando falei do efeito Mozart, eu falei literalmente do primeiro estudo que foi realizado por Rauscher em 1993. Mas já existem diversos estudos. Existe inclusive uma revisão sistemática mais recente que vai abordar o tópico e vai dizer que a forma, digamos, que eles explicaram esse efeito parece não fazer muito sentido, porque eles vão falar de áreas encefálicas muito, muito agregadas, né, à realização dessas tarefas. E já existem diversos estudos que mostram que esse efeito parece ser um pouco contraditório, que era aquilo que nós estávamos dizendo aqui. Se eu não padronizo as músicas para minha cultura, se eu não presto atenção a esses efeitos, pode ser que ele não exista mesmo, ele não vai aparecer de maneira aleatória. Que foi que é isso que o Schellenberg vai acabar por discutir no seu artigo, em que ele critica essa forma de avaliação do efeito Mozart. Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Uma curiosidade minha. Será que esses efeitos transitórios aí eles não poderiam ser prolongados, talvez, se o participante não tivesse que se autoavaliar a cada minuto? Sim, nós pensamos nisso também. E eu acho que tem outra questão, porque quando você faz uma tarefa cognitiva, né, a gente viu ali que tinha uns participantes que iam, por exemplo, até 5 minutos de indução. Mas quando você realiza uma tarefa cognitiva, a própria tarefa cognitiva tende a dissipar o efeito da indução. O que nós tínhamos pensado inicialmente era fazer induções a cada sequência, mas nós decidimos por não fazer, porque provavelmente se fosse a mesma música, aquilo também ia causar um efeito de escuta, não é? Ele ia ouvir sempre o mesmo estímulo e a partir de algum momento aquilo também deixa de fazer efeito. Eu acho que a pergunta aqui interessante era mesmo isso, como a gente pode prolongar esse efeito até para usar na própria clínica, que foi a ideia inicial desse projeto, é como que a gente usa isso na vida prática. Né? No dia a dia, será que a gente consegue aumentar a nossa capacidade, por exemplo, para realizar um teste? Essa era outra pergunta que tinha aqui no chat também. Isso seria ótimo. Talvez com as músicas que a própria pessoa escolha, por exemplo, né, a gente conseguiria ter esse efeito. Exatamente. Né?
E tem, né, a gente tem algumas evidências, né, de que as músicas que são da preferência do participante podem ter aí efeitos né, mais prolongados, né? Sim, é verdade. Eu concordo. E eu acho que o próximo seria esse. O próximo passo seria esse. Muito bacana, Fabiana. Obrigada pela sua presença aqui. Vai encerrar agora, mas a Fabiana já deixou o e-mail. Se vocês quiserem, as perguntas que não foram respondidas pelo chat, se vocês quiserem entrar em contato com a Fabiana, ela pode responder depois a vocês individualmente. Obrigado por todas aqui pela participação. E no mês que vem temos mais, já deixo o convite para todos, com a Anne-Rose Engel, uma palestrante alemã que fala português, morou aqui no Brasil durante algum tempo e fez pesquisa sobre o samba. Então, é sobre isso que ela vai falar nas próximas conversas neuromusicais. Então, obrigada a todas. Obrigada, Fabiana. Foi ótimo te ver aqui com a gente. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau. Yes.